Minha enteada me humilhou diante das minhas amigas. Quando tentei conversar com ela, minha sogra me estapeou e disse: Se ousar levantar a voz para ela de novo, da próxima vez não vai ser só um tapa. Olhei para o meu marido esperando apoio, mas ele respondeu: Se quer educar alguém, tenha um filho seu. Meu sogro completou: Tem gente que nunca entende como funciona uma família. Siena deu um sorrisinho de deboche. Finalmente alguém que a defendia. O tio ainda comentou: Enteados precisam saber seu lugar. A tia assentiu. Laços de sangue sempre vêm primeiro. Eu apenas sorri. Mas no dia seguinte, tudo virou de cabeça para baixo. Me chamo Carla. Tenho 32 anos. Casei com Preston há 3 anos. Ele já tinha uma filha de 15, Siena, fruto do primeiro casamento. No começo, Siena parecia adorável, educada, estudiosa e animada com a ideia de me ter por perto. Acreditei que estávamos criando um vínculo verdadeiro. Que engano. Os conflitos surgiram cerca de 8 meses após o casamento. Siena começou a testar limites. Coisas pequenas. Deixava sujeira para eu limpar, ignorava as tarefas combinadas, respondia mal na ausência do pai. Tentei conversar com Preston, mas ele sempre passava a mão na cabeça dela. Ela ainda está se adaptando. A separação foi difícil para ela. Eu compreendia de verdade. Fui paciente. Preferi conquistar o respeito dela ao invés de exigir. Mas Siena confundiu gentileza com fraqueza e tudo piorou. A família de Preston só dificultava. Os pais dele, Robert e Linda, nunca me aceitaram. Desde o começo, deixaram claro que achavam que ele havia se casado rápido demais, depois da separação com Clary, a mãe de Siena. O irmão dele, Mike, e a esposa, Janet, sempre se colocavam ao lado da menina, como se ela fosse incapaz de errar. Ainda assim, eu segui firme. Amava Preston e queria, com sinceridade, formar uma família com ele e Siena. O estopim foi num sábado de março. Convidei minhas 3 melhores amigas, Amy, Jessica e Rachel, para um almoço em casa. Preparei tudo com carinho. O prato preferido de Preston, organizei a mesa no quintal com flores e louça bonita. Siena estava emburrada desde cedo. Na noite anterior, Preston uniu por ter voltado horas além do horário permitido. Quando minhas amigas chegaram, ela ainda estava de pijama, deitada no sofá, no celular. Tinha 18 anos, já era do último ano do colégio, mas ainda morava conosco. Siena, querida, chamei com delicadeza, poderia se arrumar? Minhas amigas chegaram para o almoço. Sem tirar os olhos do celular, ela respondeu: Essa casa também é minha. Eu visto o que eu quiser. Senti o rosto queimar de vergonha. Minhas amigas trocaram olhares constrangidos. Claro que é sua casa também, respondi calma. Só achei que talvez quisesse almoçar conosco, quando estiver pronta. Foi aí que ela me encarou com um desprezo cortante. Por que eu perderia tempo com você e essas velhas chatas? E outra coisa, Carla. Você não é minha mãe, e nunca vai ser. Então pare de mandar em mim dentro da casa do meu pai. O silêncio foi devastador. Amy ficou boquiaberta. Jessica fitava o prato. Rachel parecia querer desaparecer. Eu estava arrasada, mas mantive a postura. Siena, isso foi cruel e desrespeitoso. Peço que se desculpe e vá para o seu quarto. Ela deu uma gargalhada. Me obriga, madrastinha. Nesse instante, Preston apareceu da garagem, onde consertava o carro. Em vez de repreender a filha, foi direto defendê-la. O que está acontecendo? Perguntou, pousando a mão no ombro de Siena. Carla quer me expulsar da sala só porque as amigas dela vieram. Ela disse com a voz mais inocente possível. Carla, ele me olhou com reprovação. A Siena também mora aqui. Ela tem o direito de estar na sala. Não acreditei no que ouvi. Minhas amigas presenciando tudo e meu próprio marido me jogando aos leões. Preston, ela foi extremamente ofensiva, tentei explicar. Ela só tem 16, Carla. Adolescente é assim. Talvez você devesse ter falado em particular em vez de envergonhá-la. Foi quando perdi a paciência. Siena, pro seu quarto. Agora. Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Siena ficou em choque. Nunca tratei assim antes. Você não manda em mim, ela gritou. Enquanto viver nessa casa e agir feito uma mimada, mando sim. E então o caos. A porta da frente bateu e, de repente, a sala foi invadida por Linda, Robert, Mike e Janet. Tinham acabado de chegar. O que está acontecendo aqui? Linda exigiu saber, correndo até Siena. Carla está maltratando a Siena, Preston disse, e meu coração se partiu. Ele nem tentou entender. Ela mandou ir pro quarto como se eu fosse uma criança. Siena choramingou, fingindo ser vítima. Como você se atreve? Linda avançou até mim, furiosa. Como tem coragem de falar assim com a Siena? Linda, você não sabe o que aconteceu, tentei responder. Ah,
Agora entendi perfeitamente, ela disparou. Você está descontando a frustração em uma garota só porque não consegue ter uma própria. O silêncio tomou conta do ambiente. Aquilo foi um golpe abaixo da cintura. Preston e eu estávamos tentando ter um filho há mais de um ano, e era um assunto doloroso. Minhas amigas ficaram visivelmente chocadas. Isso foi totalmente inaceitável, falei com a voz firme, tentando manter o controle. Foi mesmo, rebateu Linda. Por quê? Sinceramente, parece que você quer ocupar o lugar de mãe da filha dos outros. E quando ela não corresponde, você perde o controle. Siena me desrespeitou na frente das minhas convidadas, respondi, forçando a voz a não falhar. Só tentei conversar sobre a atitude dela. Ela não é sua filha para você corrigir, interferiu Robert. Mas eu também moro aqui, rebati. Tenho o direito de esperar o mínimo de respeito dentro da minha casa. Foi aí que Linda se aproximou e me esbofeteou com força. O estalo do tapa preencheu a sala. Meu rosto ardia e senti as lágrimas subirem aos olhos. Minhas amigas ficaram horrorizadas. Nem pense em falar com ela de novo, sibilou Linda. Ou da próxima vez vai ser pior. Virei para Preston esperando algum tipo de reação, que ele me defendesse, que ficasse do meu lado. Mas ele apenas permaneceu parado, desconfortável, sem dizer uma palavra. Preston, murmurei. Ele suspirou fundo. Carla, se quer dar bronca em alguém, tenha seu próprio filho. Aquelas palavras doeram mais que o tapa de Linda. Meu marido estava dizendo, sem rodeios, que eu jamais faria parte daquela família. E o que tornava tudo ainda mais cruel era o fato de estarmos tentando ter filhos há quase 2 anos, sem sucesso. Algumas pessoas simplesmente não entendem o que é uma família de verdade, disse Robert, como se eu fosse uma intrusa tentando me encaixar onde não era bem-vinda. Siena assistia tudo com um olhar vitorioso. Finalmente alguém entende, murmurou com satisfação. Mike assentiu, apoiando. Madrastas e padrastos têm que saber onde é o seu lugar. Janet completou, selando minha exclusão. Laços de sangue vêm antes de qualquer coisa. Fiquei ali, com o rosto latejando e o coração despedaçado pela traição de Preston, cercada por pessoas que deixaram claro que eu nunca seria aceita. Minhas amigas me olhavam com compaixão e espanto. E então, no meio daquele caos, encontrei força dentro de mim. Sorri. Não era um sorriso falso. Era real. O sorriso de quem finalmente enxergou tudo com clareza. Vocês têm razão, falei com calma. Laços de sangue são mesmo prioridade. Voltei-me para minhas amigas. Vamos terminar nosso almoço em outro lugar. Essa família claramente precisa de privacidade. Amy, Jessica e Rachel pegaram suas bolsas rapidamente, pedindo desculpas baixinho e trocando olhares preocupados. Acompanhei-as até a porta com postura firme. Carla, você está bem? Cochichou Amy. Vou ficar, respondi. E pela primeira vez eu realmente acreditava nisso. Depois que elas foram embora, os Thomas ainda estavam ali, meio sem graça por terem vencido a batalha. Preston se aproximou devagar. Carla, a gente podia conversar com calma. Vamos conversar sim, respondi. Mas não agora. Tenho ligações para fazer. Fui até o quarto e fechei a porta. A primeira ligação foi para minha advogada de confiança, Rebecca Martinez. Conheci ela no trabalho. Sabia que era melhor. Rebecca, é a Carla. Quero dar entrada no divórcio. Tem certeza? Seu casamento é recente. Absoluta. Pode vir amanhã cedo? Temos muito para resolver. A segunda ligação foi para minha chefe, Maria. Havia sido promovida há poucos meses e tinha dias de folga acumulados. Maria, preciso me afastar por uma semana. É questão familiar. Claro, Carla. Está tudo bem? Vai ficar. A terceira chamada foi para meu irmão Jake, corretor de imóveis, que me devia um favor antigo. Jake, lembra da época da disputa pela guarda com a Melissa? Preciso de um favor agora. Qualquer coisa, mana. Fala. Preciso que coloque a casa do Preston à venda. Sem alarde. Rápido. Te explico depois. Carla, o que está acontecendo? Digamos que está na hora de alguém aprender o verdadeiro significado de família. A quarta ligação foi para minha amiga, Dra. Patrícia Wong, da clínica de fertilidade onde Preston e eu fazíamos tratamento. Patrícia, você consegue me enviar os resultados dos meus exames por e-mail ainda hoje? Os seus eu envio, mas os dele só com autorização assinada. Só preciso dos meus, principalmente dos meus. A última ligação foi para meu contador, Steven. Steven, preciso de todos os dados financeiros das contas conjuntas que abri com Preston. Quero um panorama completo dos nossos bens. Isso é sério. Você consegue até segunda? Sim. Naquela noite, Preston tentou conversar. Me encontrou no quarto onde eu guardava roupas numa mala.
Carla, você vai aonde? Passar uns dias na casa da Amy. Preciso respirar. Isso é absurdo. Você está exagerando por causa de um desentendimento familiar. Interrompi a arrumação da mala e o encarei. Preston, sua mãe me agrediu dentro da nossa casa e você ficou calado. Disse que, se eu quisesse educar alguém, deveria ter meu próprio filho. Sua família inteira deixou claro que não me considera parte desse núcleo. Me diga então, o que exatamente você acha que estou exagerando? Ele finalmente baixou os olhos, envergonhado. Minha mãe não devia ter feito aquilo. Vou conversar com ela. Vai mesmo? Porque na hora você parecia bem tranquilo com o que aconteceu. Fiquei sem reação. Carla, você sabe que eu te amo. Ama mesmo? Porque suas atitudes hoje mostraram o contrário. Fechei a mala e fui em direção à porta. Carla, por favor, não vá. A gente pode resolver isso. Talvez possamos, respondi. Mas agora preciso refletir sobre o tipo de casamento que quero e a família que desejo fazer parte. Passei o fim de semana na casa da Amy, que foi um verdadeiro alicerce. Ela viu tudo acontecer e estava indignada por mim. Não consigo acreditar que o Preston ficou parado. Ela comentou enquanto tomávamos vinho no sábado. Eu consigo, respondi. Acho que isso ia acontecer cedo ou tarde. Sienna tem testado meus limites há meses, e toda vez que tentei me impor, o Preston me desautorizou. Essa foi só a primeira vez diante de outras pessoas. E agora o que vai fazer? Vou lembrá-los de que atitudes têm consequências. Aquele fim de semana me deu clareza. Não foi apenas o tapa ou o constrangimento público. Foram 2 anos tentando ser aceita por uma família que me empurrava para fora aos poucos. Recordei a primeira vez que Sienna foi abertamente hostil comigo. Cerca de 8 meses após o casamento, ela me pediu uma carona até a casa de uma amiga. Esperei no carro por mais de 40 minutos enquanto ela se arrumava. Quando finalmente saiu, entrou no banco de trás, colocou os fones e me ignorou o trajeto inteiro. Quando comentei com Preston, ele respondeu: Carla, é só uma adolescente. Não leve para o lado pessoal. Mas doeu quando ela começou a me excluir das fotos da família. Doeu quando ela combinava passeios com o pai que eu mesma havia sugerido. Doeu quando ela revirava os olhos sempre que eu tentava conversar sobre seus estudos ou hobbies. O desgaste financeiro também veio aos poucos. Começou com pedidos pequenos. Preston dizia que Sienna precisava de material escolar ou que os pais estavam com contas atrasadas. Eu ajudava com prazer, porque amava meu marido e queria apoiar sua família. Tinha um bom salário como diretora de RH e era gratificante facilitar a vida deles. Mas de repente, virei um caixa eletrônico. Todo problema, desejo ou despesa parecia recair sobre mim. E quanto mais eu oferecia, menos valorizavam. Lembrei de quando gastei 3.000 no aniversário de Sienna, porque Preston não podia bancar o local que ela queria. Ela mal agradeceu e nas redes sociais eu nem aparecia nas fotos. Quando perguntei o motivo, ela disse que seria estranho ter a madrasta nas imagens. Recordei o último Natal, quando dei a ela materiais artísticos profissionais e um cavalete, já que havia dito que queria levar a pintura mais a sério. Ela abriu os presentes diante de todos, agradeceu com frieza e passou o resto do dia exibindo os presentes mais simples que a mãe biológica havia mandado. Vieram à tona os comentários velados de Linda, insinuando que certas pessoas precisavam entender o seu lugar, ou reforçando que laços de sangue eram o que realmente importava. E havia Robert, que desviava o assunto sempre que eu tentava opinar nas conversas, como se eu não tivesse nada a acrescentar. Mas o que mais pesava era a omissão de Preston. Toda vez que sua família me diminuía, ele inventava desculpas. Toda vez que Sienna me tratava com desdém, ele pedia paciência. Sempre que eu apontava os desequilíbrios daquela dinâmica, ele me fazia sentir exagerada. No fundo, percebi que o tapa não foi o problema central. Foi só o estopim de algo que já estava doendo há muito tempo. Aquela família nunca me acolheu, e Preston sempre permitiu isso. No domingo de manhã, pela primeira vez em meses, me senti serena e lúcida. Me preparou o café e nos sentamos na varanda ao sol. Você está diferente hoje, ela comentou. Estou. Finalmente entendi tudo. E o que vai fazer? Vou parar de insistir para ser aceita por quem não me quer, e não vou mais sustentar quem não me respeita. Vai mesmo se divorciar? Bebi um gole do café e pensei. Amy, se seu marido permitisse que alguém te agredisse e depois dissesse que foi culpa sua, o que faria? Eu estaria ligando para um advogado. Exatamente. Naquela tarde, passei horas analisando os documentos financeiros que levei comigo.
Fiz uma planilha com cada empréstimo, pagamento e contribuição que fiz à família Thomas nos últimos 2 anos. Os valores eram impressionantes. Além dos grandes gastos com a casa e reforma da cozinha, havia dezenas de despesas menores. Seguro do carro de Siena, tratamentos dentários, viagens escolares, anel de formatura, vestido de baile. Paguei até os remédios do pai de Preston quando o plano de saúde não cobriu. Comprei uma lavadora nova para Linda quando a dela quebrou. Paguei pelo curso de qualificação de Mike quando ele buscava uma promoção. No total, entreguei mais de R$ 200.000 à família Thomas em menos de 2 anos. E o que recebi em troca? Um tapa no rosto e a certeza de que sempre fui uma estranha ali dentro. No domingo à tarde, liguei para minha assessora financeira. Margaret, aqui é a Carla. Preciso entender as possibilidades legais de cobrar alguns empréstimos que fiz. Você está com dificuldades? Não, estou com problemas familiares. Quero saber como exigir o pagamento de valores que emprestei a parentes. Se tiver tudo documentado, você tem o direito de solicitar a devolução conforme os termos combinados. Isso tem a ver com seu casamento? Tem a ver com o fim dele. Margaret ficou em silêncio por um instante. Carla, tem certeza disso? Cobrar parentes pode gerar ressentimentos. Margaret, os ressentimentos já existem. Só vou formalizá-los. Mais tarde, fiz outra ligação. Dessa vez para minha prima Lisa, que trabalha como investigadora particular. Lisa, preciso de ajuda. Quero que investigue a ex-mulher do meu marido. Carla, o que está acontecendo? Isso não parece com você. Estou me divorciando e quero garantir que sei exatamente com o que estou lidando. Que tipo de informação? Principalmente financeira. Quero saber se Preston tem cumprido com o pagamento da pensão como deveria. Lisa hesitou antes de responder. Você tem certeza que quer seguir por esse caminho? Tenho. Se vou encerrar esse capítulo, quero fazer isso da forma mais completa possível. Tudo bem, me dá uns dias. No domingo à noite, Rebecca passou na casa de Amy com a papelada do divórcio. Preparei tudo com base no que você me disse. Como seu casamento é recente e seus bens continuam separados, vai ser simples. A casa está no nome do Preston desde antes, então você não terá direito a ela. Perfeito. Assinei os papéis sem hesitar. Carla, tem certeza? Não prefere tentar terapia de casal antes? Rebecca, ontem meu marido disse que se eu quisesse educar alguém, deveria ter meu próprio filho. Ele assistiu em silêncio enquanto a mãe dele me agredia e toda a família me humilhava. Não há mais nada a salvar. Na manhã seguinte, coloquei meu plano em prática. Bati na porta de Preston às 8 em ponto. Ele apareceu de roupão, surpreso. Carla, eu ia te ligar. Entra, vamos conversar. Vamos sim, respondi entrando, mas antes tenho algo a mostrar a todos. Todos? Exatamente. Liguei para Linda, Robert, Mike, Janet e Sienna. Pedi que viessem porque tenho um anúncio importante. Preston ficou pálido. O que está acontecendo? Você vai entender. Pouco depois, toda a família chegou, com expressões confiantes, como se estivessem esperando um pedido de desculpas. Sienna mal conseguia conter o entusiasmo. Obrigada por virem, disse eu, quando todos estavam reunidos na sala. Quero dividir uma notícia com vocês. Coloquei minha pasta sobre a mesa de centro. Primeiro, aqui estão os papéis do divórcio. Preston, estou encerrando nosso casamento. A sala encheu-se de murmúrios, mas ergui a mão. Deixem-me terminar. Tenho mais coisas a mostrar. Tirei um envelope grosso. Preston, esses são os registros financeiros das contas conjuntas que abrimos. Como você pode ver, fui quem sustentou a maior parte da casa nos últimos 2 anos. Preston empalideceu ao folhear os extratos. Não entendo esses valores, disse ele. Deixe-me explicar. Enquanto você depositava uma quantia modesta mensalmente, eu cobria mais do que o dobro disso. Fui eu quem arcou com a maior parte das despesas, incluindo mensalidade da escola particular da Siena, prestações do carro, seguro e poupança para a faculdade. O sorriso de Siena começou a desaparecer. E tem mais. Também sou eu quem paga o plano de saúde da família pelo meu trabalho, o único plano que cobre os três. Preston, seu emprego não oferece cobertura familiar, lembra? Peguei outro conjunto de papéis. E aqui estão os laudos médicos das nossas consultas de fertilidade. Descobrimos há meses que o problema não está em mim. Você tem uma contagem de esperma extremamente baixa, o que torna a concepção natural quase impossível. Mas me pediu segredo, por vergonha. Enquanto isso, deixou sua mãe me culpar pela falta de filhos. A sala ficou em silêncio absoluto. Preston queria assumir. Ah, e Linda, já que mencionou que eu precisava aceitar que não poderia ser mãe,
Talvez seja a hora de saber que o problema sempre foi do seu filho. Mas entendo que isso não combina com a imagem que você faz de mim como a falha da história. A boca de Linda estava aberta, sem palavras. Agora vem a parte interessante para os demais. Anunciei, virando-me para o restante da família. Peguei uma impressão de anúncio imobiliário. Robert e Linda estão satisfeitos com a casa em que moram? Que tipo de pergunta é essa? Robert respondeu com desconfiança. Só queria saber por que pedi ao meu irmão Jake para providenciar a papelada e colocá-la à venda. Você ficou maluca? Linda rebateu. Há alguns anos, quando vocês estavam prestes a perder tudo, Preston veio com uma solução. Ele mesmo não tinha como ajudar, mas disse que sua nova namorada, Carla, era financeiramente estável e poderia resolver a situação. O rosto de Robert empalideceu. Preston me pediu para salvar o lar da família. Disse que significava muito para ele ver os pais em segurança. Quitei a dívida de vocês. 100 mil à vista. Peguei os documentos e mostrei. O que Preston omitiu é que isso foi feito como empréstimo, e não como presente. Vocês vêm depositando parcelas mensais, mas ainda me devem uma quantia considerável. Isso é um absurdo, balbuciou Linda. Está tudo aqui com as assinaturas de vocês. Como estou me divorciando e preciso reorganizar meus bens, estou cobrando o valor total. O vencimento é em um mês. Robert apenas olhava os papéis, paralisado. Carla, não temos como reunir esse valor em tão pouco tempo. Eu sei. Por isso mesmo, estou formalizando tudo. Vamos renegociar os termos, mas os pagamentos precisarão aumentar. Caso contrário, a casa será colocada à venda. Me virei para Mike e Janet. E vocês, como está indo a reforma? Trocaram olhares nervosos. A cozinha, lembram? Aquela que vocês reformaram com um empréstimo meu. 40 mil que deveriam ser devolvidos em um ano. Até agora me devolveram menos de um quarto disso. Tirei o contrato da pasta. Esse valor também está sendo cobrado. Podemos discutir um plano de pagamento. Janete começou a chorar. Carla, gastamos nossas economias com os cuidados médicos da mãe da Janete. Sinto muito por isso, de verdade. Mas isso não altera os termos do nosso acordo. Por fim, me voltei para Siena, que agora parecia realmente abalada. Querida, lembra quando você quis fazer aquele curso de arte na França? Caríssimo. Seu pai não tinha condições, mas eu fiz acontecer porque acreditava no seu talento. Ela assentiu em silêncio. Pois bem, como agora você já atingiu a maioridade, essa dívida está oficialmente no seu nome. Você me deve essa quantia. Eu não tenho esse dinheiro, gritou. Eu sei, mas você é adulta agora, e essa responsabilidade é sua. Assim que arrumar um emprego, podemos conversar sobre como parcelar. Fechei a pasta e olhei para todos na sala, que permaneciam boquiabertos. Vamos ver se entendi bem. Linda, você me disse que laços de sangue vêm primeiro. Robert, você falou que alguns não entendem os vínculos familiares. Mike, você afirmou que madrastas devem conhecer seus limites. Janet, você concordou que só a família de sangue importa. Sienna, você me disse que nunca serei sua mãe. E Preston, você declarou que, se quero educar alguém, devo ter um filho meu. Levantei e alisei a saia. Vocês têm razão. Não faço parte desta família. Não sou mãe da Sienna e entendi meu lugar. Por isso, estou me retirando. A partir de agora, lidem sozinhos com seus próprios dramas familiares. Carla, por favor, implorou Preston. Isso é uma loucura. Podemos resolver tudo. Resolver? Ontem, quando fui humilhada dentro da minha própria casa, ninguém se manifestou. Nem mesmo você, que deveria ser meu parceiro. Fui deixada sozinha, tratada como intrusa. Pois bem, agora vou agir como tal. Mais o dinheiro. Robert tentou argumentar. Ah, o dinheiro. Pensei que laços de sangue fossem o mais importante. Pensei que nada superasse os vínculos familiares. Então, essas pendências financeiras não devem interferir na relação de vocês. Não se preocupem, não pretendo arruinar ninguém. Vamos encontrar soluções viáveis para cada caso. Siena estava aos prantos. Carla, me desculpa. Eu não queria ter dito aquilo. Quis sim, respondi com doçura, mas firmeza. E tudo bem, Siena. Você ainda é jovem e tem o direito de sentir o que sente sobre o novo casamento do seu pai. Mas palavras têm peso. Você queria que eu soubesse meu lugar como madrasta. Pois agora sei. E estou indo embora. Caminhei até a porta, mas me virei uma última vez. Ah, Preston, já que você vai precisar bancar valores bem mais altos para ajudar seus familiares, além de pagar os estudos da Siena, que eu estava financiando, cobrir os custos da casa, que também eram meus, e procurar um novo plano de saúde para vocês dois, já que não estarão mais no meu, talvez seja uma boa considerar um segundo emprego.
Ouvi dizer que o turno da noite no galpão paga bem. Saí pela porta e fui embora, deixando para trás os gritos abafados de uma família à beira do colapso. Nos dias seguintes, tudo desmoronou. Amy, vizinha dos Thomas, me atualizava sempre. Preston teve que recorrer ao fundo de aposentadoria e arrumar um bico de fim de semana. Robert e Linda tiveram que cortar drasticamente o padrão de vida para lidar com os novos valores mensais. Mike e Janet, sem alternativas, recorreram a um segundo financiamento sobre o próprio imóvel. Sienna, por sua vez, arranjou seu primeiro emprego numa cafeteria local para começar a quitar sua dívida. Enquanto isso, eu me mudei para um apartamento elegante no centro da cidade. Fui promovida no trabalho e voltei a me relacionar amorosamente. Descobri que, sem carregar nas costas uma família que não me valorizava, o dinheiro e o tempo rendem muito mais. Preston tentou me procurar várias vezes, oscilando entre desculpas vazias e acusações sem fundamento. A mensagem mais marcante que recebi dele foi: "Não acredito que você destruiu tudo por uma briga." Respondi: "Eu não destruí nada. Apenas parei de sustentar quem nunca me enxergou como parte da família." Meses depois, posso dizer com toda certeza: estou melhor do que nunca. Conheci alguém incrível, Chris, um homem gentil e respeitoso. Tenho viajado, redecorei meu lar do meu jeito e me afastei de pessoas que só sabiam criticar. A repercussão do meu rompimento foi um verdadeiro espetáculo, segundo Amy e outros vizinhos que me mantinham informada sobre o caos na casa dos Thomas. Preston tentou de tudo para não me pagar. Foi a diversos bancos atrás de empréstimos para consolidar dívidas, mas sem sucesso. Sem minha renda, os cálculos simplesmente não fechavam. Robert e Linda ainda tentaram alegar que tinham sido enganados para assinar os contratos, mas minha advogada Rebecca tinha blindado cada cláusula. Com testemunhas e autenticações, tudo estava em ordem. O próprio advogado deles recomendou que vendessem a casa rapidamente, antes que o processo de penhora começasse. Sienna entrou em colapso ao saber que teria que mudar de colégio no meio do semestre. Implorou a Preston que arranjasse outra fonte de dinheiro, sem entender que não existia mais de onde tirar. A dependência financeira que tinham de mim agora era inegável. A situação mais irônica foi a de Mike e Janet. Janet chegou ao ponto de ligar para meu escritório tentando negociar o valor devido. Quando minha assistente avisou que eu não atendia mais ninguém daquela família, Janet apareceu no meu prédio. Teve que ser retirada pela segurança depois de causar uma cena na portaria, chorando sobre suas finanças. Mas o episódio mais revelador veio com as descobertas da minha prima Lisa, que decidiu investigar Clary, ex-esposa de Preston. Quando me ligou, disse apenas: "Você precisa se sentar." "O que você achou?" "Preston não paga pensão para Sienna há mais de um ano." "Como assim?" Clary se casou de novo logo após seu casamento com Preston. O novo marido dela tem dinheiro, e eles decidiram que não precisavam mais da pensão. Mas a parte mais grave? Preston nunca te contou que os pagamentos tinham parado. Um arrepio percorreu meu corpo. "Lisa, do que você está falando?" "Estou dizendo que, por mais de um ano, Preston vinha dizendo que enviava dinheiro mensalmente para Clary, quando, na verdade, o valor estava indo para uma poupança separada. Um conhecido meu acessou os extratos. Aquele dinheiro estava sendo desviado para uma conta particular. Ele estava literalmente roubando de você." "Sim, pegava o valor que você acreditava estar indo para a mãe de Sienna e guardava para si. Já são cerca de 14 mil acumulados. A traição superava qualquer mágoa causada pela família dele. Preston me roubava enquanto eu sustentava todos ao redor." E Lisa continuou: "Clary e o atual marido arcam com todos os custos da filha: escola, carro, seguro. Preston não paga nada disso. Então, quando você ajudava Sienna, estava cobrindo despesas que já estavam sendo cobertas por outra pessoa. Ele pegava dinheiro seu para 3 coisas ao mesmo tempo: pensão que não existia, custos que não eram dele e ainda embolsava o resto." Senti um aperto no estômago. Não bastasse ter me deixado sozinha, não bastasse ter me exposto ao desprezo de sua família, Preston ainda estava me enganando deliberadamente. Com todas essas provas em mãos, pedi para Rebecca anexar novos documentos ao processo de divórcio, exigindo que ele devolvesse cada centavo dos 14 mil desviados. Preston também se viu diante da possibilidade de responder por fraude civil, o que agravou ainda mais a tensão dentro da casa. As acusações acabaram afetando sua vida profissional. Embora não tenha sido demitido de imediato,
Ele foi afastado enquanto a empresa iniciava uma investigação interna. O empregador não podia permitir que alguém sob suspeita de fraude tivesse acesso a finanças confidenciais. Com a renda em queda e despesas legais se acumulando, Preston se desfez do carro e passou a depender de transporte público. Nos fins de semana, toda a família se espremia na casa de Mike e Janet, sempre que as crianças vinham. De acordo com Amy, isso só gerava mais brigas e desconforto entre todos. Sienna, no início, me acusou de ter sido a responsável por arruinar o lar dela, mas à medida que os fatos vieram à tona, sobre as mentiras e roubos do pai, sua visão foi mudando. Algumas semanas atrás, ela me mandou uma mensagem dizendo que começava a entender por que eu fui embora e se desculpando pela forma como me trataram. Eu tirei um print da mensagem, mas não respondi. Ainda não estou pronta para abrir esse canal novamente, e talvez nunca esteja. A situação de Linda e Robert era tensa, mas não desesperadora. Tiveram que reduzir drasticamente os gastos para honrar as parcelas mensais, mas conseguiram manter o imóvel. Linda chegou a me escrever pedindo a revisão dos pagamentos, alegando que os custos médicos de Robert estavam aumentando. Pedi a Rebecca que respondesse de forma clara e respeitosa. Os valores poderiam ser reavaliados uma vez ao ano, e qualquer dificuldade real poderia ser analisada. Nunca foi minha intenção arruinar a vida de ninguém, mas sim mostrar que toda escolha tem seu preço. Exagerei? Talvez. Poderia ter feito diferente? Provavelmente. Mas às vezes, a única forma de ensinar é através da consequência. A família Thomas sempre fez questão de me lembrar que eu era de fora. Então assumi esse papel e levei comigo todo o apoio que oferecia. Na semana passada, Sienna me procurou de novo, pedindo para conversar. Uma parte de mim sente compaixão. Afinal, é só uma adolescente presa em fusões de adultos. Mas outra parte ainda lembra do deboche no rosto dela quando disse: "Alguém finalmente entende", depois que a avó dela me agrediu. Talvez um dia eu converse com ela, quando for madura o suficiente para entender que respeito é uma via de mão dupla. Por enquanto, estou priorizando pessoas que me enxergam como família, não pelo que dou, mas por quem sou. Dizem que laços de sangue são fortes, mas dinheiro ainda fala mais alto. E os Thomas entenderam isso da pior maneira. Soube por conhecidos que Preston anda espalhando, que fui interesseira e que manipulei a todos por dinheiro. Irônico. Vindo de quem deixou a própria esposa ser humilhada por 2 anos, usufruiu da minha renda e permitiu que a filha me desrespeitasse e que a mãe levantasse a mão para mim. Agora, ele tenta se vitimizar dizendo que eu é que usei as pessoas. No fim, cada um inventa a história que o ajuda a dormir em paz. O divórcio foi finalizado meio ano depois. Tempo aceitável considerando a complexidade financeira envolvida. Não precisei alterar meu nome, pois nunca deixei de usar o meu. Continuei com meu apartamento, meu carro, minhas economias e, acima de tudo, minha dignidade. Preston ficou com a casa, por pouco com a frustração da filha e com os problemas financeiros da família que ainda recaem sobre ele. Acho que saí ganhando. Alguns amigos acham que fui dura demais, que poderia ter tentado terapia de casal ou dado mais uma chance. Mas o que eles não entendem é que quando alguém permite que sua família te agrida física e emocionalmente, o fim já aconteceu. Eu só oficializei o que já estava morto. Aprendi que não dá para exigir respeito, mas é possível recusar permanecer onde ele não existe. Passei 2 anos tentando me encaixar em uma família que já tinha decidido que eu não era bem-vinda. Quando eles finalmente verbalizaram isso, apenas concordei e saí. Hoje, acordo no meu apartamento ensolarado, tomo meu café olhando a cidade pela varanda e vou para um trabalho onde sou reconhecida. Gasto meu dinheiro com quem realmente se importa comigo. Não preciso mais lidar com adolescentes insolentes nem com sogros que me acham insuficiente. Ser considerada de fora nunca pareceu tão confortável quanto agora. Na última semana, Linda apareceu no meu trabalho. Provavelmente queria implorar por ajuda ou pedir para eu voltar com Preston. Foi barrada antes de chegar na recepção. Confesso que sorri quando minha assistente contou. Sangue pode ser mais espesso que água, mas empatia e respeito valem muito mais. Descobri isso quando parei de implorar por afeto onde ele nunca existiu. A família Thomas quis me ensinar o que é família. Aprendi. Às vezes o melhor modelo familiar é nenhum. E quer saber? Estou em paz com isso.